Quero cumprimentar o senhor presidente, os colegas vereadores, a comunidade que aqui nos acompanha, em especial cumprimentar a Estela, o Antônio, a Margarete, o Daniel, e todas as pessoas, o Fernando, que aqui está, e que nos acompanham pela TV Câmara. Como costumeiramente faço questão de usar esta tribuna e discutir inúmeros e variados temas, vou hoje usá-la para falar de um tema que me persegue desde muito pequena e que desde muito cedo não só é um tema da minha vida pessoal, mas um tema que me acompanha na minha vida profissional, a educação. Eu escolhi ser professora, a exemplo da minha mãe, que, com muita coragem, assumiu o processo de ser professora e nos alfabetizou os 9 filhos. E neste exemplo de professora da minha casa, vereador Pedro, é que eu tive a certeza que eu também queria ser educadora. Desde os meus 17 anos, então, já no ensino médio, busquei a formação em nível de magistério, fiz uma especialização para a educação infantil em estudos adicionais, fiz pedagogia, pós-graduação, mestrado, doutorado na área da educação. E o que esses 26 anos me permitiram refletir sobre a educação? Primeiro, que por mais que eu estude, muito e sempre tenho que aprender. A condição que me traz esta casa, então, é a condição principalmente de professora, de alguém que observa atentamente que política e educação não se separam. São moedas, são faces da mesma moeda. E o grande educador Paulo Freire já dizia: educar é um ato político e um ato pedagógico. Por que o grande educador nos ensina isso? Porque no ato político formamos cidadãos. No ato pedagógico discutimos conhecimento, cultura, que são instrumentos de empoderamento pessoal, de construção de consciência, de construção de novos parâmetros de relação humana. Mas, acima de tudo, Paulo Freire nos dá a lição da educação libertadora, daquela que tem a liberdade como principal princípio da vida humana. É aquela que nos institui na relação da busca de igualdade de direitos, de compreender que a vida só tem sentido quando todos os homens forem livres. Então, educação tem que primar pela liberdade. Mas o que significa isso? Significa que quando discutimos temas, quando analisamos informações, quando trabalhamos com conteúdos, temos na condição de professor de fazê-lo da forma crítica, da forma pensante. Temos que investigar, Estela, instigar, para que nossos alunos não se acomodem, não se tornem sujeitos passivos e alienados. E é por isso que nos nossos projetos pedagógicos, nas nossas missões de educação, nos projetos pedagógicos da rede municipal, nós temos a condição precípua de que trabalhamos para a criticidade, para a autonomia. Então, pautada nisso, eu me instituí também como vereadora dessa cidade. O mandato político, ele é super importante para que a gente tenha uma voz, 2, mais vozes, defendendo a questão da educação, não como retórica, mas na prática, observando o que cada um de nós, o que o poder público, executivo, legislativo precisa instituir
para que tenhamos uma educação de qualidade. E, neste âmbito, o professor é a mola propulsora desta qualidade. Por isso que quando defendemos qualidade da educação, defendemos, além de infraestrutura, condições de trabalho, defendemos o salário dos professores. O aumento, senhores, do percentual que causou tanta polêmica nos últimos dias, ele não é só um índice definido pelo município, é uma luta de trabalhadores da educação desde 1964, da qual, corajosamente, o presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, alguém sempre que foi dito que não tinha um diploma de graduação, é este sujeito que reconhece o valor da educação de seus profissionais e concede, primeiro, por medida provisória, porque não tinha o aval da Câmara dos Deputados, não tinha o aval do Legislativo, para implementar, logo quando desejava, o piso nacional dos professores. Esta é a verdade. O piso nacional se tornou uma lei, então, apesar de governos de Santa Catarina, na época liderado pelo PMDB, que entraram contrário, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, não me recordo outro estado, foram 5 estados, Minas Gerais, que votaram, que entraram com uma medida provisória contrária ao piso nacional. Mas, com muito diálogo, com muita garra, trabalhadores da educação, o governo federal, conseguiram implementar essa importante política de valorização dos professores. Os índices, nós já chegamos ao índice de 22% de aumento no piso nacional, mas a esperança que todo trabalhador de educação tinha é que este reajuste concedido no final do ano, em dezembro de 2013, fosse de 20%. Essa era a expectativa. Essa expectativa ela foi frustrada, porque nós tivemos um recálculo aí nos índices e tivemos a aprovação do índice de 8,34 para o reajuste do piso nacional. Cabe ressaltar o que é o piso nacional. É o mínimo que um professor que tem formação em magistério e trabalha 40 horas deve receber. O mínimo. A partir disso, os planos de carreiras, de cargos e salários em cada município e estado devem valorizar os seus profissionais da educação. Então, digo isso, reafirmando a minha defesa pela educação. Jamais votaria contra o piso dos professores, o reajuste dos professores, porque sempre fiz militância política em defesa da educação, apesar de nunca ter cargo e ser a primeira vez que estou aqui. Sempre defendi os interesses da educação e assim tenho procurado me constituir na presidência da Comissão de Educação. Porque eu trouxe Paulo Freire no início, para lembrar que educação tem princípios. Professor é o balizador dos princípios e da transparência pública, da gestão pública. Ele, com o seu exemplo, com a sua postura, com a sua fala, forma sujeitos, transforma vidas. Então, nesta condição, nós temos que ter sempre a clareza, vereador Fábio, que é possível que erremos. Ter a humildade de reconhecer o que a gente erra e ser flexível para fazer esta correção. No entanto, se temos que ser flexíveis como o bambu, em várias situações, temos que ser fortes como a árvore do carvalho, nos nossos princípios e nas nossas crenças. Porque é somente com esse exemplo que podemos nos intitular como professores. E assim, buscar
reverter a situação da qual eu fui colocada como contrária ao reajuste dos professores, é que busquei nesses últimos dias, né, nos meios de comunicação, nas redes sociais. E quero dizer que muitas vezes nós temos equipamentos que nos permitem ver o que é verdade. Contra fatos, não podem haver argumentos. E eu tenho bastante tranquilidade de responder a tudo aquilo que me cabe. E todas as vezes que errar, senhores colegas vereadores, quero reconhecer isso. Mas quando somos vítimas da mentira, da enganação, não podemos nos calar, como não podemos nos calar quando crianças são vítimas do descaso nas redes municipais de ensino, da falta de condições, quando professores são vítimas também da manipulação de muitos políticos. Em defesa da educação, várias vezes aqui me manifestei. Fui até nos bastidores, motivo de chacota, quando defendi que a educação infantil tem que ter espaço para dormir, para trocar, para comer de qualidade. Tem que ter climatização em todas as salas, isso é o mínimo no município como nós temos, o mínimo. Quando me manifestei sobre muitos projetos aqui, e fui acompanhada por poucos vereadores que compreendiam, muitas vezes, a voz desta professora, que dizia, não cabe a nós, vereadores, dizer o que o professor tem que ensinar. Cabe a nós incentivar e dar infraestrutura para que o professor escolha suas estratégias de ensino. O currículo não cabe a gente definir, porque isso tiraria a autoridade dos professores e a competência que é dos professores que estudaram para isso. Aqui, protocolei um projeto que fala da democratização da educação, na qual me rebelo contra a indicação política de gestores, coordenadores da educação infantil, diretores de escola. E por que me rebelo? Não porque não compreenda que temos excelentes gestores, mas porque a educação não pode ser manobra política, não pode estar a serviço de interesses políticos. A educação e os gestores têm que responder à comunidade escolar, à comunidade, e não responder ao político que se nomeou. E esta é uma prática de Balneário Camboriú e de muitos municípios, que quando lutamos por uma educação libertadora, por uma educação que preza pela autonomia, pela liberdade e democracia, não pode se curvar a esses mandos. Então, gostaria de reafirmar o meu compromisso com a educação. E isso não o faço porque quero o voto dos professores. Aliás, me permitam dizer que quando muitas vezes, como candidata, fui fazer campanha em frente a escolas municipais, fui ressachada, fui mandada embora apesar de estar no meu direito, porque me diziam que eu não podia estar aí, porque estavam com medo de quem nomeou o cargo daquela diretora, daquela coordenadora, medo que o seu patrão político fosse lhe cobrar que um outro vereador, alguém estava aí na frente, fazendo campanha. Então, senhores, quando defendo a educação, não o faço por interesse pessoal. A minha passagem por aqui pode ser breve, mas enquanto estiver aqui, a voz será ativa e atuante. Não me curvo e não me vendo. Princípios e defesa da educação são ações que devem nos unir. E estou aqui especialmente por conta da educação. E quero antecipadamente dizer, sou favorável ao reajuste dos professores. Aliás, acho que o projeto chegou atrasado. Ele poderia ter chegado antes ainda. Então, aos colegas professores, fica o meu irrestrito apoio
a valorização desses profissionais. Obrigada.